Como também é de praxe a gente começar o nosso trabalho com oração, declarando as bênçãos de Deus sobre este lugar, sobre esse município, sobre os poderes, né? Eu convido o nosso pastor Silvio para fazer a abertura com oração, com a palavra do Senhor. O Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo nos seus braços os seus feixes. Podemos assentar? Gostaria de trazer uma breve reflexão sobre esse texto. Esse texto é um salmo de romagem. O povo de Israel, quando peregrinava no deserto, eles tinham por hábito entoar cânticos ao Senhor. E o livro dos Salmos, eles são classificados como louvores de Israel. Existiam ordens para determinados tipos de cântico. Quando eles estavam peregrinando, eles cantavam os salmos de romagem. Tinha os salmos que eles cantavam quando iam para algumas festas. Tinha os salmos que eles cantavam quando já estavam nas cidades. Mas esse em especial era o salmo de quando eles iam para Jerusalém celebrar aquilo que Deus tinha feito por eles. Em uma dessas festas de gratidão, o autor desse salmo, ele começa a cantar: grandes coisas fez o Senhor por nós. E isso nos faz pessoas muito felizes. E o salmista completa dizendo: as nações, as cidades vizinhas estão dizendo por aí: grandes coisas fez Deus por esse povo, e essa é a razão que eles estão alegres. E nós estamos reconhecendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos muito felizes. Aí o autor do salmo, ele completa dizendo: como tu tem feito grandes coisas, nós pedimos que tu restaure a nossa sorte, assim como tu restaura as correntes de água no deserto do Negueb. Porém, o deserto do Negueb não tem água, não chove. É um dos maiores desertos da África. Não existe a possibilidade de chuva no deserto do Negueb. Porém, uma vez ao ano, de tempos em tempos, no meio do deserto se formam rios. E esses rios é a fonte de sustentação de toda a vida selvagem naquela região. Pastor, como pode surgir rios no meio de um deserto? Não foi porque a chuva caiu no deserto. O plano de Deus e o projeto de Deus era que no deserto houvessem rios, mas não há nascente, não há fontes, e também não há possibilidade de chuva. Então é necessário entender como isso acontece. As nuvens passam por cima do deserto, e ao passar o deserto, elas se deparam com as altas montanhas, e quando elas chegam nas montanhas, elas são abatidas, e ali cai a chuva no alto das montanhas. Quando as montanhas recebem a chuva, elas vêm descarregando todo o peso da água, e a água segue em direção ao deserto do Negueb.
Então, simplesmente, da noite para o dia, aquilo que estava deserto e seco, amanhece com rios e rios, cortando o deserto. E muitos não entendem por que que isso acontece. E eu venho bem aqui trazer uma explicação. É porque muitas das vezes nós não temos expectativa ou esperança que alguma coisa nova aconteça. Porque quando nós olhamos as possibilidades, nós não vemos recurso, não vemos condições. Mas se nós confiarmos no Senhor, Deus vai fazer chover em outro lugar, para que as promessas dele se cumpram no lugar aonde nós estamos. O salmista, ele é muito feliz quando diz: e aqui nesse deserto há homens que choram com sementes na mão, plantando semente em terra seca. Quem trabalha na terra, trabalha na esperança de colher. Quem trabalha na terra, trabalha na esperança da produtividade. Mas a única coisa que o agricultor pode ter certeza que depende dele é cavar a terra, plantar semente, cuidar da terra. Mas ele sabe que o tempo, a temperatura, o sol e a chuva depende exclusivamente de Deus. Então eles trabalham na esperança que, se ele fizer direito a parte dele, Deus enviará no tempo certo a chuva. O vento virá na proporção exata. O vento não irá destruir, o frio não vai consumir, o sol na temperatura ideal e a chuva da maneira correta. Porém, o texto diz que homens semeavam no deserto, tendo a certeza que não viria a chuva. O texto é exato. Ele trabalha plantando, quando ele olha para o céu, ele não vê nuvem, e ele tem certeza que não vai ter chuva. O texto diz: aquele que trabalha sem ver expectativa de resultado, mas confiando que o Senhor dará crescimento, muitas das vezes faz aquele trabalho chorando. O texto diz que alguém cavava no deserto, plantava no deserto, chorava no deserto, com a esperança que de algum lugar Deus traria solução para aquele caso. Aí a Bíblia diz: como aqueles que plantam no deserto, chorando, quando Deus faz chover em outro lugar, permite que a água venha como correnteza, alague o deserto, e a semente que estava plantada, quem sabe até esquecida, recebe a água que Deus mandou, e ela dá o crescimento no tempo certo. Aí o texto diz: aquele que não desistiu de trabalhar quando todo mundo desistiu, aquele que não duvidou quando todo mundo duvidou, aquele que não parou contra as possibilidades e as probabilidades, mas trabalhou, um dia vai voltar cantando hinos, louvando a Deus e se alegrando, dizendo: eu colhi, porque o Senhor permitiu que eu trabalhasse quando ninguém deixava trabalhar. O Senhor permitiu que eu semeasse quando todos queriam parar. O Senhor permitiu que eu fizesse o que ninguém acreditava, mas no tempo determinado a água veio, a abundância chegou, a colheita chegou. E eu venho como homem de Deus, profeta do Senhor, dizer para todos aqui: acreditem na semente que Deus colocou nas suas mãos, porque no tempo determinado, não interessa de onde Deus tenha que fazer vir a água, Ele fará vir para trazer colheita para a semente que estão nas mãos de vocês, para que as nações vizinhas, para que as cidades vizinhas possam dizer: Deus levantou homens valentes, grandes coisas fez Deus por Pacajá, porque hoje eles estão alegres, e vocês vão poder dizer: grandes coisas fez Deus por nós, e por isso a cidade está alegre.
E muita gente nessa cidade vai dizer: estamos alegres, porque o Senhor fez coisas grandes pela nossa vida. Só quem confia nessa palavra, levanta a mão direita e dá um glória a Deus nesta manhã. Vamos orar para encerrar essa primeira parte. Santo Deus, muito obrigado pela semente, Senhor, semeada em nossos corações. Acreditamos, Senhor, que de alguma maneira Tu vai resolver aquilo que o homem não resolve. Confiamos de que de alguma maneira Tu irás, Senhor, dar produtividade aonde nós olhamos e enxergamos terra seca, porque estamos debaixo das Tuas promessas, estamos debaixo, Senhor, da Tua palavra. Esse trabalho que se inicia hoje, não abre mão, Senhor, de se iniciar debaixo de uma palavra profética. Esses homens, Senhor, se reúnem para determinar leis e projetos para essa cidade, mas acreditando, Senhor, que embora as coisas estejam difíceis aqui, Tu vai fazer chover em algum lugar, e num tempo determinado, nós iremos ver, Senhor, a Tua mão em nosso favor, e teremos a colheita abundante, a bênção abundante, e a resposta do nosso trabalho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.